qual é que é o nosso próximo step? Não, eu acho que você ter uma política... eu acho que você ter uma política claramente direcionada, onde o Estado reconhece as suas próprias limitações e entrega de forma responsável ao setor privado para que o setor privado faça, facilita muito a vida. Tá? Permite que o setor privado mesmo se movimente e execute. E o Estado está ali meramente para guiar. Como apoio, né? Como apoio e eu costumo dizer assim, o Estado entra como desbravador, né? Então, por exemplo, na FINEP a gente investia em fundos de investimento basicamente porque a gente tinha que provar para os outros investidores, fundos de pensão, que essa classe de ativos era interessante. Então a gente não podia falhar, a gente tinha que escolher os melhores gestores, que de fato iam conseguir dar retorno. Porque com o tempo você vai mostrando, não, essa classe de ativo faz sentido, você pode ter uma rentabilidade muito boa, e isso facilita você atrair outros investidores. Entendeu? Uhum. Por isso que, por exemplo, a gente sempre focou em investir em fundos, nunca investir diretamente em empresas. Porque investir em fundos é uma coisa muito mais fácil de você aprender do que a experiência que você precisa ter para efetivamente investir em startups. Bem-vindos a mais um Bitoc, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho o José Serra. José, bom dia a todos. Quem é o nosso convidado de hoje? Bom, do Brasil, diretamente para a BTI em Portugal, hoje temos connosco o Eduardo Sete Câmara. Eduardo, bom dia. Bom dia. O Eduardo tem mais de uma década de experiência no mundo de Venture Capital. Por isso, hoje vamos falar sobre algumas experiências no mundo de investimento. Não só, não vamos limitar a isso, claro. E, bom, desde que aterrou em Portugal, o Eduardo exerce o papel de Head of Acceleration na BTI. Que hoje também vamos ficar a perceber no que é que consiste, não é, Eduardo? Boa, sempre. Eduardo, muito bem-vindo, obrigado por teres vindo. Obrigado. Falar um pouco connosco. Olha, antes de chegarmos a todos estes investimentos, que tu também não começaste logo em investimentos, tu foste estudar Economia no Rio de Janeiro, não é verdade? Porquê que foste estudar isso? Na verdade, é uma história que não segue uma linha reta, né? Ok. Você quer saber 100% da verdade? Eu, na verdade, comecei fazendo física. Física? Eu comecei estudando física. Por insistência, eu prestei vestibular para física e economia. Vestibular, o que é o vestibular? Vestibular é a prova de acesso às universidades. Eu passei em todas as universidades que eu fiz prova para. Optei por fazer física. O meu pai me convenceu a fazer economia também. Então eu comecei a fazer física e economia ao mesmo tempo. Obviamente que isso falhou de forma miserável. Redondamente? Depois de um ano eu desisti da física e foquei só na economia. E aí eu fui fazer faculdade. Eu sempre fui um péssimo aluno. Eu demorei, acho que 6 anos para me formar. Os primeiros anos porque eu basicamente não ia às aulas e ficava jogando cartas com os meus colegas. Mas foste para a economia por ser mais fácil? Não, sempre gostei muito de economia. Sempre gostei Mas muito também de economia gostavas de física. e política. Também gostava de física. Porquê que optaste então por economia? Uma série de motivos. Eu achei que ia ter maior empregabilidade trabalhando com economia do que física, especialmente no Brasil. E eu gostava mais. Eu acabei vendo que eu tinha mais interesse por economia do que física. Né? Interessante. Então eu me formei. Antes de eu me formar, eu comecei um estágio na Financiadora de Estudos e Projetos, que é a Agência Brasileira de Inovação. Por acaso foi meu primeiro estágio, que foi na área de investimento da Financiadora de Estudos e Projetos. E eu passei lá 2 anos. Quando eu me formei, eu fui imediatamente contratado para gerir um contrato, um acordo multilateral entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a FINEP para fomentar Venture Capital e empreendedorismo no Brasil e na América Latina. Que já era um programa... O que é a FINEP? Que é a Financiadora de Estudos e Projetos, Okay. Que é a Agência Brasileira de Inovação. Eles basicamente financiam, não sei se você conhece o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil. A FINEP... É que tu aqui tens que explicar tudinho, porque senão o pessoal não percebe nada do que é que estás a dizer. A FINEP basicamente financia projetos de inovação de pequenas, médias e grandes empresas. Tá? Geralmente com empréstimo, um pouco de subvenção, que é dinheiro dado, mas tinha essa área de investimento que existia desde 2000, 2002,
Eu comecei a trabalhar lá em 2007, em 2009 eu fui contratado então para fazer a gestão da renovação desse contrato de fomento de Venture Capital e empreendedorismo no Brasil e América Latina. Era um programa muito legal porque eu acabei aprendendo muito, né? Então, assim, minha primeira entrada em Venture Capital foi logo em 2007. Mas como é que isso te apareceu? Como é que isso te caiu nas mãos? Cara, eu vou ser bem honesto com você. Eu tava procurando estágio tinha um ano, tá? Eu fui, assim, em muitas entrevistas e eu ouvi de tudo. Eu ouvi, você não tem qualificação suficiente, você é qualificado demais para vaga. E na FINEP foi até uma história muito curiosa porque a mãe de um amigo meu trabalhava na FINEP. Okay. E eles estavam presentes de alguém, eu estava procurando estágio, fui fazer uma entrevista na área dela. Eles me entrevistaram, falaram, olha, a gente gostou muito de você, mas você não tem fit para nossa área, mas eu acho que você tem para outra área. Me jogaram, fui fazer entrevista na outra área. Na outra área, eu ouvi a mesma coisa, a gente gostou muito de você não tem fit, vai fazer entrevista na outra área. Essa terceira área era a área de investimento. Fui fazer entrevista, cara, em 15 minutos eu fui contratado. Ok. Tá? Sim, a entrevista durou 15 minutos. Estás a ver, pelos vistos todos eles tinham razão, não é? Lá te estavam a empurrar para o sítio certo. Não, pois é, isso foi acho que para mim foi a grande lição de que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Você precisa estar preparado para elas. E depois a trajetória que eu desenhei dentro da própria FINEP me mostrou que eu ganhei uma oportunidade na hora que eu precisava ganhar. E eu trabalhei muito duro para conseguir concretizar as coisas. Então, se você pensa que eu fiquei 2 anos como estagiário e imediatamente eu fui contratado como gestor do projeto, que era um projeto de 5 milhões e meio de dólares. E além disso, eu fazia análise de investimento, porque a FINEP, a gente trabalhava como investidor em fundos de Venture Capital no Brasil. E a gente investia desde Seed Capital até grandes fundos de buyout. Então, o maior fundo da Banif em Private Equity era um fundo no Brasil de governança corporativa que a gente era investidor. Deixa eu só perceber um bocadinho sobre exatamente isso que estás a falar. Portanto, vocês eram um fundo que investia em noutros fundos. Sim. Né? Portanto, é um fundo público que investia em fundos privados, portanto, para aumentar a capacidade de investimento desses fundos privados, e esses fundos é que investiam em startups. Vocês nunca chegaram a investir em startups diretamente? Até enquanto eu estava lá, não. A minha chefe e eu sempre fomos contra o Estado fazer investimento direto em startups. Por quê? Porque não é a nossa expertise. Não é onde o Estado tem efetivamente valor, não tem experiência. Tudo que você acaba agregando efetivamente é dinheiro. E dinheiro por dinheiro, equity acaba sendo o financiamento mais caro para a empresa. Entendeu? E acho que é um bom ponto de vista. De facto. Entendi. Portanto, estás a dizer se o investidor, neste caso, era um investidor público que não tem o know-how e a experiência que tem um venture capital privado, não é? Estar a investir numa startup dinheiro só por dinheiro, no fundo sai-lhes muito mais caro estar a dar equity do que, Sim. por exemplo, pagar juros. Sim. Ou uma coisa desse género. Sim. Mas a verdade é que as startups não conseguem ir ao banco buscar... Não conseguem ir ao banco, isso é verdade. Mas aí é que começa, então, aí exatamente começa a minha principal paixão, que dura até hoje, onde eu comecei a focar muito mais em empresas nascentes, em startup. Ou seja, como é que eu efetivamente consigo ajudar a empresa a, numa realidade de quase nenhum recurso, de recursos extremamente limitados, você consegue ir migrando da incerteza para o risco, comprovando as coisas de maneira, fatiando o problema de maneiras resolvíveis, onde você vai validando o que você está querendo fazer. Dá um exemplo concreto. Pode-se buscar um caso real. Cara, tem um exemplo que eu gosto muito. Então, na BetaI hoje a gente está fazendo algumas coisas em Angola. Mais tarde eu posso falar sobre isso. O primeiro programa que a gente começou a fazer lá foi em outubro do ano passado, que a gente fez um programa chamado Beta Start, que é um programa de pré-aceleração. Tá? Então, tem um empreendedor que eu gosto muito, que é o Augusto Firmino. Ele chegou no programa com uma ideia. No primeiro dia a gente conversou, racionalizou sobre a ideia da startup dele e viu que não fazia o menor sentido. No primeiro dia do programa. No segundo dia ele chegou com uma segunda ideia. A gente conversou de novo, racionalizou o que eram os principais drivers, como é que o mercado funcionava, não faz ideia. No terceiro dia ele chegou com uma terceira ideia, e isso era uma sexta-feira. A gente conversou e falou assim, Firmino, tá ok, talvez isso faça algum sentido, vamos para a parte de validação. Primeira parte de validação é conversa com potenciais clientes, que é a única opinião que efetivamente importa. Então vamos aqui fazer um questionário rapidinho de como é que você vai falar com eles, o que você vai perguntar. Você conhece essas pessoas, vai lá, conversa com eles, a gente conversa na segunda.
cara foi final de semana, ligou pros contatos, conversou com todo mundo, chegou na segunda-feira de manhã, Eduardo, não faz o menor sentido o que eu quero fazer. Mas eu pensei numa outra ideia. Muito bom. Essa quarta ideia, isso aí a gente está falando 17 de outubro, tá? Essa quarta ideia, que eu posso entrar mais a fundo, só terminar de contar a história do Firmino, fazia muito sentido. E aí a gente começou, ok, Firmino, não, isso faz sentido, vamos identificar quem são os principais stakeholders, vamos montar aqui um questionário de como é que você fala com eles, o que você vai perguntar para cada um, o que você quer descobrir, vamos montar uma estratégia de quando é que você vai falar com essas pessoas, quantas pessoas você vai falar. E repara, até agora ele não gastou nenhum dinheiro. Certo. Né? Nem fez nenhum trabalho na direção de fazer um produto ou um serviço, ou seja o que for. Ele está entendendo o problema, está entendendo como é que as pessoas vivem com esse problema hoje, como é que elas resolvem esse problema, tá? Então ele foi, cara, ele deve ter entrevistado perto de 100 pessoas, fácil, em tipo 2, 3 semanas, tá? Como é que se aborda essas pessoas, antes de continuar a história? Como é que ele aborda as pessoas? Quer falar de uma ideia? Não, então, uma recomendação que a gente dá muito é o seguinte, né? Ninguém gosta de ser entrevistado na rua para censo, para pesquisa de marketing, alguém com uma prancheta na mão. Isso é super desinteressante. Não quero, não tenho tempo. Mas as pessoas gostam de conversar, então acho que fica mais fácil eu dar o exemplo então da sócia, né? A sócia, que é a startup do Firmino. Eu não sei se vocês sabem, mas em Angola existe uma prática que eu também não conhecia, das pessoas irem em locais que são os armazéns e vendem produtos no atacado, no grosso. Só que eu não quero comprar 5 quilos de asinhas de frango. Então eu vou, chamo um angariador, que é um cara que tá lá, ele não trabalha para o armazém, ele tá lá, e falo, olha, eu quero fazer sócia com 3 pessoas em 5 quilos de frango. Então o cara, eu pago 500 kwanzas para ele, e ele começa a rodar pelo armazém, berrando, sócia, 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 asinha de frango, procurando outras pessoas que queiram fazer a sócia para dividir. A gente se junta, compra, eles dividem ali na hora e cada um leva para casa. Uhum. Só que essa é a pior experiência do mundo. O Firmino filmou, sim, a experiência péssima, péssima. É extremamente humilhante para as pessoas. Você faz isso porque você está com dificuldade de comprar coisas, então ele pegou um momento em que o Kwanza teve uma desvalorização muito grande e você está numa economia onde a maior parte dos produtos vendidos são importados. Então, com a desvalorização do Kwanza, você tinha pessoas que ganhavam 2 mil euros, o equivalente a 2 mil euros por mês, e de repente o salário dela vale 500 euros por mês. O preço dos produtos subiu. Então você tinha pessoas que iam ao supermercado e conseguiam comprar coisa que de repente não conseguiam comprar mais. Você está falando assim, classe média. Então elas iam no armazém para fazer essa sócia. Então o Firmino, eu falei, olha, você tem que conversar com 3 pessoas. Você tem que conversar com as pessoas que compram, com o angariador, para entender, cara, quantas sócias você faz por dia, você tem cliente fiel, como é que é toda a dinâmica, e com o dono do armazém, para ver como é que ele planeja a demanda, como é que ele lida com isso. Então o que o Firmino fez ele foi fazer sócia, entrou na fila do armazém e começou a puxar papo com as pessoas que estavam lá na fila. E nisso, como você já tem as perguntas que te indicam o que você quer saber, você constrói toda uma história de uma conversa que eu quero ter com você. Então, você me responde o que eu quero saber sem você perceber que eu estou te perguntando essas coisas específicas. Né? Sem saber a intenção. Sim. Uhum. Até porque a ideia dele não é falar sobre a ideia. Claro. É perceber o mercado. Sim. Perceber as pessoas, perceber o problema que está ali. Então você vai lá, você vai a mesma coisa com o angariador. Você começa a ter uma conversa com ele como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Tá? Então mais ou menos assim que você começa uma conversa e as pessoas, a maneira como você coloca as perguntas, porque você nunca está perguntando sobre o futuro, né? Você está sempre perguntando sobre o passado, sobre o presente, sobre experiências, situações específicas, experiências porque o futuro é o que tu queres mudar. Sim. As pessoas se sentem muito mais engajadas, porque as pessoas gostam de falar sobre elas mesmas, sobre as experiências delas. Então você consegue extrair isso. Então se você fala com 10 pessoas, você começa a identificar um padrão. Você fala com mais 10, você ou valida ou vê que o padrão está diferente. Quando você fala com 100 pessoas, você tem um padrão ali razoavelmente claro que você começa a identificar. E aí você pode começar a migrar para um modo de validação menos pessoal. Então você começa a ter perguntas mais fechadas,
onde você vai validar com as próximas 1000 pessoas se esse padrão que você identificou é verdade para elas também ou se era só para essas 100. E aí você pode fazer uma coisa como o Google Forms e disparar para várias pessoas. Ok, escalar o número de pessoas com quem falas. O número de pessoas, porque você, na verdade, você está querendo ir de uma validação qualitativa para uma validação quantitativa. Né? Você está querendo cada vez mais se aproximar de uma relação de causalidade, embora você nunca vai chegar lá. Mas você consegue estabelecer uma correlação com significância estatística, com quanto mais pessoas você falar e mais verdade, mais se comprovar isso que você está tentando validar. Mas sempre começa dessa maneira, sempre começa com, peraí, deixa eu ir lá falar com 10 pessoas. Entendeu? Claro. E depois, então... Muito bom. Mas, então, grande dica. O Firmino, cara, ele falou assim, bicho, ele deve ter falado com umas 100 pessoas. Tá? Ele falou com 100 pessoas, identificou vários padrões, identificou o que era relevante, o que não era relevante. A gente, ok, Firmino, próximo passo. Vamos fazer uma landing page. O cara fez uma landing page, botou ali algumas opções de produtos que as pessoas poderiam escolher que elas queriam comprar. Deu a opção da pessoa botar o nome, o e-mail e onde que ela morava, né? Os armazéns estão espalhados pela cidade, então de qual armazém que ela queria comprar. E começou a disparar isso no Facebook. Nisso aí ele já validou o quê? Quais são os principais produtos que as pessoas têm interesse. Então quando ele for negociar com o dono do armazém, ele já sabe o que ele vai negociar. Ele já sabe onde é que a maioria dessas pessoas estão e fazem compras. Então ele vai nesse armazém. E ele começa a ter nome e e-mail para quando ele tiver um produto, ele já sabe para quem oferecer. Claro. Né? Fez isso, ele fez acho que 1 ou 2 semanas dessa landing page. Montou um MVP, obviamente ajudou o fato do Firmino de fato ser programador. Ok. Tá? Ele montou um MVP. Mas também não era nada muito complicado de fazer, né? Portanto, uma landing page e o MVP dele era o quê? O MVP de fato montou um aplicativo. Sim. Mas também não é um aplicativo ultra complicado. Certo. Tá? Ele lançou o aplicativo. Eu vou te falar o seguinte, daquela segunda-feira que ele falou, eu tive essa ideia da sócia, passou 1 mês e meio ele estava faturando. Tá? Já com o MVP na rua. Estava a faturar com o MVP. Com o MVP. Isso já é assim, para mim isso é um dos melhores exemplos de agora, num mercado ultra complicado, que é Angola, de que sim, você consegue de fato fazer uma validação, lançar um MVP no curto prazo e começar a mostrar que o que você quer fazer de fato faz sentido. E aí, para angariar investimento, fica muito mais fácil, porque você deixa de, eu acho que talvez isso funcione para, olha, eu fiz isso, o pessoal está me dando dinheiro, meus próximos passos são esses, a validação que eu tenho para justificar por que eu quero fazer isso é essa, vai me custar tanto, vamos. Né? O Firmino, eu por acaso falei com ele ontem, no mês, isso ele começou, então foi... Falaste em outubro, não é? Foi, ele começou a faturar no início de final de novembro, início de dezembro. Tá? Cara, em junho ele faturou o equivalente a 70% do faturamento total dele desde dezembro até hoje. Tá? Ele tem... Ou seja, em junho faturou 70% do acumulado até agora. Acumulado até agora. Tá, ele tá numa... Mas junho, porquê? Porque está numa curva ascendente muito rápida. Ele está numa curva ascendente muito rápida. Ou tem a ver com o mês de junho, especificamente? Não, ele acabou sendo muito beneficiado pela pandemia, né? As pessoas não podiam mais ir no armazém. Certo. Confinamento. Ele era uma opção. Portanto, ele faz a entrega. Ele faz a entrega. Portanto, isso foi uma coisa que ele percebeu, porque ele queria só fazer a venda. E ele percebeu que tinham algumas pessoas que chegavam a viajar 30 quilômetros para ir no armazém porque tinha um produto mais barato. Elas conseguiriam comprar mais ou porque eram mais baratos, conseguiriam comprar mais produtos diferentes. Né? Só que a pessoa tinha todo o custo de logística de voltar para casa, carregado. A quantidade de coisas que a pessoa podia comprar era limitada pela capacidade que ela tinha de efetivamente carregar as coisas. Então, ele junto disso, ele também faz a entrega. Ele faz a entrega uma vez por semana, aos sábados. Ele aceita pedidos até quinta. Na sexta, isso foi uma coisa que ele aprendeu já na operação, que ele faz a compra no armazém na sexta-feira e não no sábado, porque no sábado, como todo mundo vai fazer sócia, os preços sobem. Então ele compra num dia que é mais barato, num dia que tem menos movimento no armazém. Ele consegue comprar mais barato, mas ele cobra das pessoas o preço de sábado. Então ele já ganha uma margem aí, ele cobra a taxa de entrega também. A operação de logística de entrega, ele não montou.
ele começou a atuar com uma startup de lá, que é a Kubinga, que é o Uber. O Uber local, da zona. que também faz entrega, que por acaso também participou do programa. E a gente acha que... Você começa a ver essas coisas e fica impressionado. Então, por exemplo, a Kubinga, antes da pandemia, estava fazendo 22 mil corridas mês. Tá, eles estavam crescendo assim, de uma maneira também muito, muito agressiva, muito boa. Então, ele não montou operações de logística. Eu falei, Firmino, isso é louco, você não entende nada de logística, isso é um trabalho gigantesco, você vai ter que fazer um mega investimento. Tem aqui essa outra startup, Kubinga, você conhece o cara, porra, fala com ele. E vocês fazem um acordo, pergunta quanto que ele te cobra, você aluga lá o cara por um dia, vocês planejam isso com antecedência e começa a executar. Quando isso começar a ganhar tração, aí a gente começa a conversar sobre você fazer uma estrutura de logística própria. Mas aí você tem dados o suficiente de recorrência dos usuários para saber onde é que eles estão, de onde que você tem que comprar, quais são os principais trajetos que você faz, para então você monta uma estrutura de logística já orientada para o que você precisa, não para o que você acha que você vai precisar. Né? Então hoje, por exemplo, o Firmino, eu estava conversando com ele, 25% das compras dele são compras recorrentes. Você tem a mesma pessoa comprando todo mês, 25% dos clientes dele. E o Firmino chegou a levantar dinheiro? Ou nem chegou a essa fase? Cara, ele levantou algum dinheiro, sim. Ele, no final do programa, já tinha um monte de investidor querendo conversar com ele. Ele não precisava, então ele também não cedeu. Ele levantou algum dinheiro de alguns investidores estratégicos que podiam abrir porta para ele com fornecedores, para ele parar de comprar do armazém. Então hoje ele já não compra tanto do armazém, ele compra direto, por exemplo, batata, ele compra direto do fazendeiro de batata. Então ele estava com problema de logística que ele precisava de um caminhão para levar 3 toneladas de batata dos arredores de Luanda para Luanda. Porque ele sabe que batata é uma coisa que se compra muito. E aí uma das coisas que a gente está fazendo hoje é ajudando ele a levantar uma Honda, né? Uma coisa que eu tenho conversado muito com ele, com algumas startups de Angola, e faz parte do nosso roadmap como BetaI na atuação em Angola, é levantar um fundo de investimento para investir, mas o que eu gostaria de fazer, que para mim faz sentido, é você, na verdade, ter um fundo que é parte em Angola, em Kwanzas, parte em Portugal, em euros. Porque, bem ou mal, existe uma dificuldade muito grande em acesso a divisas, de Kwanza para fora, e uma série de contas que eles precisam pagar. Por exemplo, a Kubinga tem integração com a API do Google Maps. Então, toda vez que você faz uma chamada, ele tem que pagar para o Google. Só que o Google não aceita receber em Kwanzas. Então, ele tem que ter acesso a euros ou dólares para poder pagar a Google. Portanto, a ideia é investir uma parte em Kwanzas, uma parte em euros cá fora, que é para eles poderem fazer pagamentos de fora. Porque isso permite eles cobrirem os custos que são fora. Cria um colchão de hedge cambial. Então, se o Kwanza desvalorizar loucamente de novo, ele tem dinheiro aqui que ele pode trazer. Então, isso protege ele mais, dá uma vantagem competitiva em relação a concorrentes. Mas isso, bom, levantar um fundo de investimento, acho que boa parte dos empreendedores não percebem isso, mas levantar um fundo de investimento é possivelmente com certeza mais difícil do que levantar uma ronda. Ia-te falar sobre isso. Mas o que é que te impressionou mais no caso dele? Foi a velocidade com que ele produzia ideias? Ou seja, diremos, a facilidade com que ele imaginava novos produtos? Foi a capacidade de execução dele? Foram duas coisas, que são as coisas que a gente mais, pelo menos eu mais busco nos empreendedores. Muito mais do que conhecimento e até mais do que experiência. Eu prefiro um empreendedor que tem uma capacidade de adaptação muito rápida e tem uma capacidade de implementação e execução muito boa e muito rápida também. Né? Então, eu já tive o prazer de trabalhar com alguns empreendedores como o Firmino, onde você conversa com ele sobre uma coisa de manhã, cara, de noite ele já está te mandando um negócio mudado. E ele não é... eu falei A para ele, ele foi e fez A. Ele pode ter ido fazer A linha, ou C. Mas ele foi capaz de incorporar o feedback que eu dei para ele, tomar uma decisão sobre o que ele acha que faz sentido ou não, incorporar isso no curto prazo e já começar a executar. Tu achas que isso são aspectos também valorizados pelos investidores, em geral? Sim, não, talvez.
Isso é uma coisa Depende dos super investidores. difícil. Depende do investidor. Depende da mas fase, se calhar, do investimento, né? depende muito Tu não da chegas ao pé de um VC e queres levantar uma série A a mudar as coisas do dia para a noite, né? Como é óbvio. Claro. Pois é, eu acho que isso fala muito sobre digamos que a raiz, o fundamento do que são as rondas de investimento e o que é o Venture Capital, né? Então, Estamos a quando falar você- de seed, não é? Estamos a falar nas fases mais iniciais. sim, não é? eu acho que nas fases mais iniciais você precisa de uma pessoa que é capaz, ela consegue thrive amidst chaos, né? É uma pessoa que no meio do caos ela consegue trabalhar muito bem, porque é um caos. À medida que a empresa vai crescendo, a entidade empresa começa a ganhar uma estrutura e uma vida própria. E ela começa a ser menos dependente do fundador. Então você tem uma estatística nos Estados Unidos, eu não sei se isso é verdade ainda, aproximadamente 40% das startups que levantam uma ronda, o CEO fundador é retirado da posição de CEO dentro de 18 meses. Porque é super comum o empreendedor não conseguir crescer junto da empresa. Então, se você é uma pessoa que é muito ágil a aprender e implementar no início, depois você você precisa de outras características, como organização, pensamento estratégico, à medida que a empresa vai crescendo e nem todo mundo consegue fazer essa migração. Da mesma maneira, você tem alguns investidores que trabalham muito melhor com startups, com empreendedores nessa fase inicial. E você tem outros empreendedores que trabalham muito melhor, conseguem agregar muito mais valor nessas fases diferentes mais à frente. Investidores, sim. Pois. Sim, correto. Sim. Sim, isso faz todo sentido. Tu há pouco estavas a dizer, por acaso agora estamos a falar de VCs, estavas a dizer que levantar dinheiro para um fundo às vezes é se calhar mais difícil do que levantar dinheiro numa startup, Eu não né? vou nem falar às vezes, é mais difícil do que levantar uma startup, não tenho a menor dúvida. Eu tive uma sorte muito grande de ter trabalhado em praticamente todas as pontas da indústria. Então, eu quando estava na FINEP, eu fazia política pública e a gente atuava como investidor de fundos, como limited partner. Uhum. E a gente capacitava os investidores também sobre como investir nessa classe de ativos, etc. Então, Limited Partners são os que põem dinheiro nos fundos, né? isso, são os que Os põem LPs, dinheiro. conhecidos como LPs. LPs. Então, quando eu saí de lá, a gente tinha 450 milhões de reais em 30 fundos, que totalizavam 4 bilhões de reais. Tá? Numa época em que o câmbio era bom, não é esse câmbio agora. Era só 2 para 1, uma coisa assim. Tá? E foi muito legal, porque a gente conseguiu trazer os principais investidores institucionais para a indústria. Então, foi a FINEP que trouxe os maiores fundos de pensão do Brasil para voltarem a investir em Venture Capital, investir nos fundos. Né? Mas eram sobretudo investidores brasileiros? Ou também conseguiam investidores A internacionais? gente tinha investidores internacionais, então o BID era investidor com a gente, o IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial, também era investidor em alguns fundos. A gente tinha alguns fundos, mas isso dependia muito mais do gestor do fundo e fazer essa captação. Ok. Mas no Brasil você tinha uma disponibilidade muito grande, especialmente nos fundos de pensão. Tá? É um país muito grande, você tem muito dinheiro disponível, o que já não é uma realidade, por exemplo, em Portugal. Os fundos de pensão não são bons alvos como potenciais investidores de fundos. Muito porque a classe de ativos, que é a Venture Capital, se enquadra em ativos alternativos e dentro da composição de portfólio do investidor é recomendado que isso não ultrapasse 5%. Então, se você faz gestão de 160 bilhões de reais, que era o caso da Previ, que é o maior fundo de pensão do Brasil, 5% de 60 bilhões é bastante dinheiro. Dá para fazer alguma coisa. Se o seu fundo de pensão é um fundo de 1 bilhão, 5% você já não faz muita coisa. Para você investir de uma maneira coerente como investidor institucional em fundo de Venture Capital e conseguir mitigar o seu risco e conseguir transformar a clássica curva J de retorno do fundo numa curva reta, onde você tem menos volatilidade no retorno esperado, você normalmente tem que estar investindo em 4, 5 fundos por ano, todo ano. E se você só consegue alocar 5% de 1 bilhão, você não consegue ter uma exposição relevante em fundos o suficiente ao longo do tempo para que esse investimento dentro da sua estratégia de portfólio e mitigação de risco faça sentido.
Uhum. Então, eu diria que, por exemplo, aqui em Portugal... É um problema de dimensão. É um problema de dimensão. Aqui em Portugal, as fontes de financiamento para os fundos acabam sendo muito mais complicadas. Então, eu posso estar falando uma besteira do mundo, mas eu tenho a impressão de que os fundos aqui são muito mais alimentados ou pelo governo ou por indivíduos. Isso leva-nos já aqui a uma questão que tem a ver com a dimensão do mercado, não é? Porque esse problema que tu estás a levantar no que diz respeito à comparação entre Portugal e o Brasil, no que diz respeito a fundos, também se coloca em termos de mercado no geral, não é? Portanto, qualquer empresa aqui que se queira afirmar, ou qualquer startup que se queira afirmar no Brasil, tem muito mais potencial e muito mais oportunidade, diremos assim, de provar aquilo que é o seu conceito do que propriamente em Portugal, onde o mercado é muito mais limitado, não é? Eu expandiria até um pouco mais isso. Eu acho que... novamente, eu posso estar completamente errado no que eu vou falar agora, mas eu tenho quase certeza de que os únicos países que têm um mercado grande o suficiente para gerarem unicórnios dentro do seu próprio mercado são os Estados Unidos, Brasil, China, Índia e Rússia. Fora isso, é basicamente uma questão matemática. Você não tem gente o suficiente. Índia, talvez. Tens a Nigéria. Índia. A Nigéria pode ser uma, mas a Nigéria você começa a entrar num problema. Isso é uma coisa assim, eu tenho cada vez mais olhado para a África, né? Você tem problemas muito graves e oportunidades gigantescas. Então, por exemplo, em Angola você tem 30 milhões de pessoas, sendo que o governo só tem um registro de 9. Então você tem 21 milhões de pessoas que basicamente não têm bilhete de identidade. Elas literalmente são estatística. Tá? Ok. Isso mas não essa estatística come e compra coisas, não é? Exato. Come e compra coisas, verdade. Portanto, mas é mercado. É mercado, mas estão completamente fora do sistema, fora da sociedade. E aí isso não é um problema de Angola. Você olha para a Nigéria... São 180 milhões. 180 milhões, sendo que apenas 38% tem bilhete de identidade. Você tem 60% do mercado ali que também não fazem parte formal da sociedade. Né? Então você começa a ter uma oportunidade de inclusão social, começando por, deixa eu arrumar uma maneira com bilhete de identidade. Inclusão financeira. O que estás a dizer se as pessoas não têm bilhete de identidade, não têm conta bancária, não é? Provavelmente têm hábitos de consumo muito baixos, portanto têm rendimentos muito baixos, não pagam impostos, portanto... Estão sujeitos a coisas... Me lembro um caso da própria Índia. Na briga entre a Índia e o Paquistão, uma das coisas que o Paquistão fez foi começar a imprimir um monte de dinheiro falso e botar na economia da Índia para desestabilizar a economia. E isso virou um problema tão grave que você teve uma decisão do governo, a execução foi péssima. De aceitar esse dinheiro como verdadeiro. Não. Basicamente, antes fosse isso. Aparentemente, se eu me lembro bem, o presidente foi à televisão, tipo 6 da tarde, e falou, a partir de meia-noite as notas... Imagina que o presidente fosse à televisão e falasse, a partir de meia-noite as moedas de 1, 2 e as notas de 5 euros não valem mais nada. Ok. Só que você está numa economia onde boa parte das pessoas não tem identidade, ou seja, não tem conta bancária, elas guardam dinheiro cash físico em casa, elas exercem atividades de baixo valor agregado, então a denominação das moedas que eles lidam são as denominações de baixo valor, e de repente o dinheiro que você tem em casa não vale mais nada, a partir de meia-noite. Isso na Índia deu um problema gravíssimo, teve gente que morreu de fome, a execução foi muito ruim, mas isso acaba sendo uma realidade muito grande para esses outros países, porque a denominação que eles trabalham acabam sendo pequena, o que gera um outro problema para o governo, que é a capacidade de continuar imprimindo dinheiro para repor essas moedas, o que eles não têm, porque é caríssimo, e a moeda não vale nada. Então, em economias fracas, o custo de imprimir a moeda normalmente é maior do que a moeda vale em si. Então você tem essa perda, você não tem nem ganho de senhoriagem que o governo poderia ter direito. Desculpa. E isso acaba tendo um impacto muito grande na economia, na política monetária, porque o governo passa a não saber quanto dinheiro efetivamente tem na economia, então você não tem como fazer política monetária. Mas já estamos a falar de outros problemas, Sim. não é? Estamos a falar em termos da dimensão do mercado e como é que ela pode influenciar, no fundo, a capacidade dos empreendedores
em levar por diante os seus projetos, não é? Portanto, se é verdade, tu agora tens as duas visões, tens a visão do Brasil e tens agora também a visão de Portugal, não é? E de certeza que encontras aspectos positivos nuns e noutros, não é? Portanto, como é que tu estás a ver isso? Ou seja, qual é a vantagem? O Brasil já sabemos que a dimensão é uma vantagem, também sabemos que os Estados Unidos e noutros países grandes a dimensão é uma vantagem. Então, e qual é a nossa vantagem? Eu vou te dizer que uma das minhas coisas favoritas aqui em Portugal, que eu acho que é uma vantagem até que Portugal tem frente a praticamente qualquer outro hub de inovação e empreendedorismo no mundo, é a multiculturalidade. É o fato de que 90% do meu tempo eu passo falando inglês, porque 90% do meu tempo eu passo falando com pessoas que são do mundo inteiro, não só portugueses. Então você tem uma riqueza de perspectivas aqui em Portugal que você não encontra em outro lugar. Isso é uma coisa que é muito pouco falada, né? Nos Estados Unidos já tem um tempo você começa a ter uma expressão que é o echo chamber, que é uma câmara de eco. Então, um estudo que eu adoraria que alguém fizesse é quantas startups no Vale do Silício são investidas que, uma vez que elas saem do Vale do Silício, elas falham miseravelmente porque o problema que elas estão tentando resolver só é verdade ali, né? Então você tem pessoas muito iguais, com backgrounds muito iguais, com perspectivas muito iguais, onde você fala e você recebe um eco igual, então o que você está falando está sempre certo. Mas isso não bate com a realidade do resto do mundo. Isso que estás a falar é muito interessante, porque há muitas pessoas, há muitos autores já que falam que, de facto, as grandes ideias e as grandes mudanças ocorrem na intersecção, não é? Na intersecção entre disciplinas, na intersecção entre culturas, na intersecção entre modos de ver e de pensar, não é? E o que tu estás a dizer é que, sendo Portugal um país pequeno, teve que se virar efetivamente para o exterior e aceitar as outras culturas como iguais à sua própria, por vezes até valorizando excessivamente outras culturas, como já acontece hoje, já aconteceu no passado, e isso permite ter uma riqueza de pontos de vista, de vivências, de opiniões, que permite eventualmente criar essas interseções que vão dar origem à inovação, vão dar origem a novas ideias e a novas abordagens. É esse o teu ponto de vista, né? Sim, com certeza. Com certeza. Agora, a questão está, sendo isso verdade, e partindo nós desse pressuposto, e eu concordo contigo, que efetivamente isso é um ponto forte que Portugal sempre foi, aliás, esse foi o grande segredo também da expansão, não é? Há 500 anos. Sendo isso verdade, isso traz outros problemas, que é a facilidade com que a gente vai lá para fora e desaparece, portanto, no fundo não volta, não é? E a fuga de cérebros e a fuga de gente que tinha muito valor em Portugal e que podia contribuir para a economia nacional. E também, no fundo, a dificuldade que há em capitalizar isso, porque nós já somos assim, ou seja, quando tu não tens consciência de que isso é uma vantagem, tens muita dificuldade em incentivá-la, em cultivá-la, em fazê-la crescer, não é? Tu podes usá-la, mas não sabes porque é que estás a usá-la, portanto, as coisas acontecem. Porque é que acontecem? Sei lá. Olha, aconteceu, não é? Sim. Agora, quando tu tens efetivamente consciência de que isso é uma vantagem tua, do ponto de vista concorrencial, porque hoje o mundo é todo concorrencial, é brutal, então ela tem que ser incentivada, não é? Tu sentes que de alguma forma temos condições para incentivar isso cá em Portugal? Eu não tenho dúvida que existe condição para incentivar, mas eu acho que precisa primeiro, e às vezes eu converso com algumas pessoas que estão no governo também sobre isso, você primeiro precisa definir qual é o propósito. O que você quer incentivar? Porque assim, você quer incentivar o empreendedorismo ou porque você quer aumentar a recolha de impostos? Pô, então diminui o imposto. Você diminui o imposto, as empresas vão migrar para cá, elas botam a sede fiscal delas, elas vão pagar imposto aqui. Tá, você diminui, mas você vai acabar aumentando a coleta em valores absolutos. Não. Eu quero, na verdade, criar emprego. Eu quero ter mais gente, mais pessoas vindo para cá e eu quero fomentar o emprego. Ok, então facilita as regras de contratação,
Então, trabalha a sua política é mais orientada a isso, não é orientada a dar descontos de emprego. Então, você vai facilitar políticas de imigração, você vai facilitar políticas de contratação. Ah, não, eu quero fomentar o P&D de raiz portuguesa. O quê? Ok? O pesquisa e desenvolvimento. Ok. Desculpa. Investigação e desenvolvimento. Investigação e desenvolvimento. De raiz portuguesa. Então, você trabalha junto das universidades, você pode pegar um pouco de acesso no remote working para agregar mais conhecimento de fora e você ter uma coisa em conjunto. Mas eu acho que essas linhas acabam ficando muito blurry, difíceis de perceber a diferença. Quando um exemplo muito bom que eu gosto é Porque na prática tenta-se atacar tudo e não resulta nada, né? Sim, se atacar tudo, você não, né? Não adianta você querer resolver esse problema se o instrumento que você usa está errado, né? E ao mesmo tempo você tem um problema que é o seguinte, eu me lembro que a gente acelerou uma startup que o empreendedor é da Indonésia, a empresa está constituída legalmente no Canadá, ele está morando em Portugal, mas os usuários principais dele são do Brasil. De onde é essa startup? Onde paga? Porra, isso é autodenominação, é de onde ele quiser dizer que ele é. Porque tecnicamente ele pode falar que ele é da Indonésia, Portugal, Canadá e Brasil. Né? Sim. Então quando a gente fala startups portuguesas, exatamente o que a gente quer dizer com isso? Qual é o parâmetro? Nesse caso, do ponto de vista legal, é onde ele paga impostos. Exato. Sim, do ponto de vista legal, onde ele paga impostos. Mas Do ponto de vista de mercado é o Brasil, não é? Que é onde estão os clientes. Não é? Mas a operação dele, os empregos que ele gera são aqui em Portugal. E ele é de origem da Indonésia. Então ele é um empreendedor da Indonésia. Né? Então assim, Bem-vindo ao mundo global. Pois é, como é que... Isso é uma coisa que você vê aqui em Portugal aos montes. Aos montes. A quantidade de empreendedores que são de outros países que optam por viver em Portugal, porque Portugal é um dos melhores lugares para se viver no mundo. Mas o mercado não é grande o suficiente, então o mercado deles é em outro lugar. Eles possivelmente têm equipe espalhada no mundo inteiro. Mas eles possivelmente estão legalmente constituídos na Inglaterra, porque você ainda tem um pouco da perspectiva de, sendo uma empresa constituída na Inglaterra, é mais fácil atrair investidores europeus, porque eles estão mais acostumados com o arcabouço legal de investimento na Inglaterra do que em Portugal. Né? E aí você continua tendo problema, porra, de onde que é esse cara? Né? Então quando a gente fala de startups portuguesas, a gente está falando o quê? Tem que ser pessoas portuguesas. Elas têm que estar construídas legalmente em Portugal. A operação delas tem que estar em Portugal. Não sei, eu acho assim, isso é uma determinação aleatória, mas seria bom que você tivesse uma determinação para fazer isso, que depois você pode ajustar. Mas repara, aquilo que nós aprendemos muito recentemente com esta história toda da pandemia é que quando o país está demasiado dependente de um setor de atividade, as coisas depois correm mal, não é? Portanto, nós estamos a vangloriar-nos nos últimos anos que éramos excelentes no turismo, portanto, e somos o melhor destino turístico do mundo, e de repente os destinos turísticos deixaram de ser interessantes se fosse para quem fosse, não é? Portanto, desapareceram-se pura e simplesmente. E naquilo que foi uma aposta muito grande do país, foi uma aposta estratégica de longo prazo, revelou-se numa situação de cisne negro, portanto, que ninguém podia prever, revelou-se insuficiente, não é? Portanto, agora estamos com uma grande complicação, um grande problema. Eu acho que, se calhar, em termos estratégicos, nós temos que rever as nossas prioridades, sem dúvida. O turismo continuará a ser um ponto muito importante, mas sem inovação e sem tecnologia nós não vamos lá, não é? Portanto, e o que nós o que nós não temos é uma estratégia clara para isso. Sim. Portanto, e acho que aquilo que tu acabaste de dizer tem a ver com isso. Eu pessoalmente acho que a nossa grande vantagem não está nas pessoas, que são boas. A nossa desvantagem não está nas leis, que muitas vezes são más. Se calhar a nossa grande vantagem está precisamente na nossa localização, a nossa localização geográfica, no nosso território, porque isso ninguém nos tira, não é? Portanto, ninguém vai mudar Portugal da Península Ibérica, não é? Neste lado aqui ao lado do oceano gigantesco. Ninguém nos vai retirar a diversidade que nós temos em termos territoriais, não é? Ninguém nos vai retirar
o povo que temos, pá, que é hospitaleiro, portanto, e tanto pode receber turistas como pode receber pessoas que queiram vir para cá viver, em definitivo. Temos um território do interior, pá, que está praticamente, não direi despovoado, mas em processo de despovoamento contínuo e que tem excelentes condições em termos de infraestruturas viárias, em termos de infraestruturas tecnológicas para acolher pessoas. Tanto mais que agora, com a pandemia, provou-se que é possível trabalhar a partir de qualquer sítio. Portanto, é muito melhor morar numa aldeia do interior e trabalhar para o Brasil, que seja, não é? Do que a partir de Lisboa, não é? Portanto, eu acho que essa riqueza territorial é aquilo que nós temos com mais valor e que ainda não soubemos aproveitar e não estamos ainda a dar o devido valor. Sim, portanto, eu se fosse dentro das opções que tu estavas a falar, eu diria que eu colocaria como grande prioridade povoar o interior com pessoas de alta tecnologia. Eu acho que eu não podia concordar mais. Eu acho que uma das coisas que é muito pouco falada nas estratégias de política pública de desenvolvimento de hubs de inovação em outros países é a verdade nua e crua quando dados não mentem. Eu quero desenvolver um hub de inovação, eu quero atrair um monte de empresas. Ok. Em termos de dados, você tem mais pessoas abandonando o seu país ou se mudando para o seu país? Portugal claramente tem mais gente vindo para Portugal do que abandonando Portugal. Significa que existe efetivamente uma percepção nas pessoas. Depende das áreas. Lá está. Não, mas assim, em termos absolutos, né? Em termos absolutos, você tem uma percepção das pessoas de que Portugal é um bom lugar para você construir uma vida. Sim. Então, para você criar um hub de inovação, você precisa que as pessoas razoavelmente estejam lá. Certo. Então, o lugar que você oferece tem que ter uma alta qualidade de vida. Tanto porque aqui faz muito sol, é a pirâmide de Maslow, não é? Então, o que não é verdade para boa parte dos hubs de inovação. Então, às vezes eu tenho pessoas de outros países que vêm falar comigo e eu falo, cara, desculpa, o seu país é ruim, as pessoas não querem estar lá. As pessoas hoje abandonam o seu país. Mas nós já temos essa parte resolvida. Isso está resolvido. Qual é que é o nosso próximo step? Não, eu acho que você ter uma política... eu acho que você ter uma política claramente direcionada, onde o Estado reconhece as suas próprias limitações e entrega de forma responsável ao setor privado para que o setor privado faça, facilita muito a vida. Tá? Permite que o setor privado mesmo se movimente e execute. E o Estado está ali meramente para guiar. Como apoio, né? Como apoio e eu costumo dizer assim, o Estado entra como desbravador, né? Então, por exemplo, na FINEP a gente investia em fundos de investimento basicamente porque a gente tinha que provar para os outros investidores, fundos de pensão, que essa classe de ativos era interessante. Então a gente não podia falhar, a gente tinha que escolher os melhores gestores, que de fato iam conseguir dar retorno. Porque com o tempo você vai mostrando, não, essa classe de ativo faz sentido, você pode ter uma rentabilidade muito boa, e isso facilita você atrair outros investidores. Entendeu? Por isso que, por exemplo, a gente sempre focou em investir em fundos, nunca investir diretamente em empresas. Porque investir em fundos é uma coisa muito mais fácil de você aprender do que a experiência que você precisa ter para efetivamente investir em startups. Claro. Por acaso, por falar na experiência de investir em startups, o que é que achas que é o maior problema de um investidor? É encontrar a startup certa ou investir na startup errada? Cara, não sei, porque ou às vezes não investir na startup certa. Pois é, eu costumo dizer que a gente como investidor erra duas vezes, né? A gente erra de duas maneiras. Quer dizer, a gente erra por dizer sim para a startup errada, isso é o mais óbvio, e por dizer não para a startup certa. Então, uma das minhas páginas online favoritas é da Bessemer Ventures, que é possivelmente a gestora de venture capital mais antiga do mundo. Eles têm mais de 105 anos de existência. Eles têm mais de 105 anos de existência e, se eu não me engano, eles têm mais de 140 IPOs no track record deles. O que mostra que, a galera em geral sabe muito bem o que eles estão fazendo, né? Eles têm uma página que é o anti-portfólio, que é uma lista de algumas empresas para as quais eles disseram não. Então, eles disseram não para FedEx 7 vezes. Eles disseram não para Google, eles disseram não para Apple, eles disseram não para Facebook, eles disseram não para o Snapchat, eles disseram não para Sun Microsystems. Você olha aquela lista, assim, não é possível que vocês conseguiram... E eles normalmente dão uma explicação de por que eles disseram não, né? E muitas vezes a explicação
é até uma justificativa que eu uso com alguns empreendedores quando a gente opta por não investir ou não aceitar de um programa de aceleração, cara, eu vou ser bem honesto com você, eu não tô vendo. Eu não vejo esse potencial de mercado que você tá vendo. Eu posso estar completamente enganado. Não tenho o feeling. Espero que você comprove que eu tô errado. Espero que você tenha sucesso, vire um unicórnio, cresça loucamente, gere emprego, etc. Mas entre a sua opinião, porque hoje é uma opinião, e a minha opinião, como a gente não tem dados concretos, eu vou ficar com a minha opinião. E eles também falam, olha, o cara apresentou, a gente achou que esse negócio de FedEx não fazia sentido e nunca ia dar certo. Entendeu? Sim, agora também é fácil olhar para trás e dizer era óbvio que a FedEx ia dar certo com a Google, Facebook, etc. Mas estamos a falar de muitas centenas de empresas que vieram com conversas de outras coisas e que também não deram certo. Né? Pois é, acho que a quantidade de histórias que você tem de empreendedores... Eu tô esquecendo agora qual que é a startup, mas você tem uma startup clássica que eles receberam 72 nãos até receberem o primeiro sim, e hoje eu acho que eles são um unicórnio. Mas qual é que é o equilíbrio que o empreendedor tem que ter? Porque tu vais falar com investidores. Investidores dizem não. Há ali um equilíbrio entre existe ali um não porque tu tens de continuar a persistir e se calhar até vai haver um sim e vais ter sucesso, ou então tipo, ouve o que te estão a dizer. São pessoas com experiência e se estão-te a dizer que não é por alguma razão. Como é que o empreendedor encontra esse balanço? É difícil, não é? Não, eu diria que isso não só dos investidores como dos usuários, né? Isso é, para mim, uma das coisas mais difíceis. Então, por exemplo, eu investi numa startup como investidor anjo no Brasil, em 2014. Era um CRM mobile para corretores imobiliários. Tá? Na época que aplicativos todo mundo queria ter, aplicativo era um negócio. Aplicações smartphone, né? Em 6 meses, a empresa alcançou 6,7% de penetração no mercado, com um custo de aquisição de usuário de 2 centavos de real, o que em euros dava zero. Não conta nenhum centavo. Tá? Então, sim, o aplicativo estava perfeito, tinha uma demanda ótima. O motivo principal que eu investi na startup é porque eles tinham o blog número 1 para corretores imobiliários no Brasil. Então, eles já tinham um canal, já eram super adorados. Era um mercado que eu já vinha olhando há algum tempo, eu entendi alguma coisa, eu gostei do produto deles, investi. Deu 3 meses que eu investi, eu fui convidado a assumir como CEO. Eu já atuava como CFO da empresa, as empreendedoras pediram para assumir como CEO, eu fui tocando e a gente recebia 100 a 150 mensagens por dia de usuários, tá? Com dúvidas, sugestões, reclamações, etc. A gente tinha uma pessoa que era responsável por responder, mas eu tirava 1 hora, 1h30 do meu tempo todo dia para ler todas as 100, 150 mensagens. E aí, a primeira dificuldade quando você está montando a empresa é, ok, como é que eu efetivamente construo um canal de comunicação para conversar com meus usuários? Porque o que importa é a opinião deles. Uma vez que você constrói isso e você começa a receber um monte de mensagens, entra a segunda dificuldade, ok, como é que eu consigo distinguir entre o que é sugestão idiota, que não faz sentido, e sugestões efetivamente válidas? Você tem algumas coisas que são óbvias. Então eu me lembro que a cada 2 semanas, mais ou menos, a gente recebia uma mensagem de alguém perguntando quando é que a gente ia lançar a versão do aplicativo para o Windows Phone. Na época que ainda existia o Windows Phone. A gente tinha Android e iOS. A minha resposta mental na hora era, cara, olha só, eu vou te dar um Android. Isso é mais barato eu te dar um telemóvel do que eu contratar pessoas para fazer isso. Então isso claramente isso é uma sugestão que não faz sentido, eu tenho que ter uma maneira educada de responder. Mas nas outras coisas é o seguinte, você tem um monte de gente sugerindo a mesma coisa, faz sentido você começar a olhar para isso. Então, se eu recebo 100 mensagens por dia, no final de uma semana eu recebi 1000 mensagens. Se 300 pessoas estão falando a mesma coisa, não quer dizer que elas estão certas, mas quer dizer que eu deveria dedicar algum tempo para olhar para ver se isso faz sentido mesmo ou não. Formular uma hipótese de, ok, como é que eu vou validar se isso faz sentido, como é que eu poderia resolver, e aí ir conversar com os outros usuários e potenciais usuários que eu tenho para ver se isso de fato faz sentido ou empenhar recurso e tempo para fazer o que eles estão sugerindo. Mas a grande dificuldade muitas vezes é na obtenção desse feedback, exatamente. Portanto, tu eras um tipo muito feliz por receber 150 mensagens por dia, porque isso não é muito normal, não é? Numa startup. Isso é uma coisa que eu até sugiro muito para os empreendedores.
Você está começando a montar uma empresa? A coisa mais fácil que você pode fazer é estratégia de conteúdo. Cara, cria um blog e começa a falar sobre o problema. E o melhor exemplo do mundo para mim é os Alcoólicos Anônimos. Aqui em português, do Brasil, Alcoólatras. É os Alcoólicos Anônimos. Que são o quê? O que são os Alcoólatras Anônimos? É basicamente um bando de gente que não se conhece, não tem nada em comum a não ser o fato de serem todos alcoólatras. Já é alguma coisa em comum importante, ok? Né? Ou seja, todos eles sofrem do mesmo problema, que se encontram de maneira regular, semanalmente, às vezes mais, para falar sobre o problema. Eles não vão lá falar sobre a solução, eles vão lá falar sobre o problema. As pessoas gostam disso. Então, se você constrói um blog, alguma coisa onde você está discutindo o problema, você está dando voz para as pessoas, você começa a criar toda uma audiência que te vê como referência em relação ao problema, permite que as pessoas se sintam parte da sua jornada de discutir isso, que aí, número 1, você criou um canal de feedback para entender o que as pessoas querem. Você começou a angariar dados efetivos de pessoas que estão interessadas, com e-mail, com como é que você vai falar. Isso te ajuda a montar o produto. Então, você virou referência. Quando você montar um produto, cara, óbvio que as pessoas vão querer. E porque você cria um relacionamento com elas, elas tendem a ser muito mais lenientes com os seus erros do que se elas não te conhecessem. Então você tem muito mais permissão para cometer uma série de erros no seu MVP do que você teria normalmente. Tá? Não só vão ser mais lenientes, mas elas vão estar muito mais propensas a te dar um feedback construtivo de como é que você melhora do que simplesmente reclamar. Né? E, de novo, isso custou, cara, que é nada. Você monta um blog, tudo você tem que ter tempo. É tempo a entender sobre Mas tu começaste a falar disso por causa dos investidores. Qual é o paralelismo que faz isso a um investidor? Portanto, tu crias um canal de comunicação, o canal de comunicação com investidores vai falar com investidores, né? Vai falar com investidores, mas isso é a mesma coisa. Me lembro de ter um investidor nos Estados Unidos que falou, olha, a gente não... O período mínimo que a gente demora para fazer um investimento são 4 semanas. Não que eu demore e a minha equipe demore 4 semanas para analisar a sua empresa, etc. Mas é porque eu não te conheço. Eu não vou fazer um cheque de 250 mil, 1 milhão para uma pessoa que eu não conheço. A gente precisa criar um relacionamento. Então eu também sugiro para os empreendedores. O melhor momento para levantar dinheiro é quando você não precisa. O pior momento é quando você precisa. Porque isso fica claro. Isso fica assim, super transparente para o investidor. E ele vai usar isso contra você na negociação. Tá? Mas você começa a levantar quando você não precisa, na verdade, porque você quer começar a construir um relacionamento. Então, você mostra a pessoa, fala, conversa, olha, eu estou fazendo isso, qual é a sua opinião? Você começa a fazer com que o investidor se engaje na sua jornada. Que participe. Você vai demonstrando para ele o que você está fazendo. Você mostra para ele, então, que você é capaz de fazer plano. Você entrega dentro do prazo o que você está propondo que você vai fazer. Quando você erra, você consegue reconhecer. Quando você precisa de ajuda, você sabe pedir. Que quando você for levantar um investimento, para aquele investidor, se ele tem se demonstrado muito ativo, ele tem capital efetivamente disponível para investir numa startup como a sua, então, no estágio certo, no setor certo, no momento certo do fundo dele, o processo de captação deveria ser muito mais simples do que simplesmente, eu acabei de te conhecer, tá aqui meu pitch deck, me dá 250 mil. Entendeu? Certo. E isso, por acaso, é uma coisa que acontece muito, infelizmente. As pessoas disparam decks para todos os investidores, existem listas, não é? Existem analistas, disparam os decks todos e ficam à espera das respostas. Muitos não respondem, porque lá está, quem não conhece a pessoa, não é? Ou não tem interesse, tem perguntas, não tem relacionamento nenhum, quando a abordagem devia ser completamente diferente, não é? Isso também porque é muito difícil captar a atenção dos investidores. E criar esse relacionamento com o investidor é muito complicado. Porque se tu vais com uma ideia ainda muito incipiente, o investidor vai dizer, olha, meu amigo, cresce e aparece, não é? Portanto, e depois os investidores, pelo menos em Portugal, não têm estruturas que permitam fazer esse acompanhamento e esse apoio que tu estavas a falar, não é? Se eles, portanto, então, eles acabam por querer, estou a dizer os founders, portanto, acabam por querer elaborar mais o projeto, ter os maiores provas, os maiores argumentos
todos os argumentos possíveis e imaginários para quando forem, de facto, abordar o investidor, poderem captar a sua atenção, não é? Portanto, que joga precisamente no contrário daquilo que tu estavas a dizer, não é? Portanto, que é ir muito mais cedo, não é? Ir com uma ideia ainda verde, na prática, e tentar levantar e ouvir a opinião do investidor. Se calhar isso é possível quando já o conhece, ou quando tem uma referência, não é? Porque caso contrário vai ser muito difícil o investidor dar atenção. É uma contradição, não é? Sim, mas podes ir por outros caminhos. Sim, assim, também uma coisa relativamente pouco falada nos Estados Unidos, você começa a falar mais, é mais fácil você captar através de warm intros. Você já conhece alguém que te apresenta a pessoa. Exatamente. E boa parte dos deals acontecem assim. Quer dizer, em vez de ir ao investidor, vai ao portfólio do investidor. Certo. Esse é um grande ponto de vista. Que é vai aos founders em que o investidor investiu. Né? Sim. Fala com eles, tenta perceber como é que é o investidor, se é um investidor interessante, qual é o feedback que ele dá, como é que ele pode ajudar. E criando uma relação com o founder, depois ele facilmente apresenta ao investidor. Sim, pois é. Eu acho que ver se tem um bom fit, né? Isso é uma preocupação que eu tenho muito com os empreendedores com quem a gente fala. Não só para a gente investir, como para apresentar eles para outros investidores. É se efetivamente existe um encaixe entre o seu projeto, o seu perfil como empreendedor e esse investidor específico, né? Já cansei também de falar para empreendedores que queriam um investimento nosso. Eu falei, cara, eu não entendo nada do que você está fazendo. Eu claramente não consigo ver como é que eu vou agregar valor em você. Tem outros investidores que são muito melhores. Não vou investir em você por causa disso. Porque eu não quero que seja um deal onde basicamente eu estou botando dinheiro. Para fazer isso, sei lá, eu investir em renda fixa. Entendeu? E às vezes alguns founders levam isso como simplesmente uma desculpa. Uma desculpa para dizer que não, não é? Mas a verdade é que é mesmo assim. Né? Há áreas em que investidores não têm qualquer experiência, não é? Há áreas que nós, quando investimos, não conhecemos. Não é a nossa praia. Não é mesmo a nossa praia estar a investir naquilo. Só que as pessoas às vezes já estão desesperadas à procura de investimento, não é? E estão a falar com todos. E qualquer não é uma grande derrota, não é? Pois é, mas eu acho que a gente vive num mundo de sinalização, né? Então, por exemplo, quando eu dou um feedback isso é uma das grandes, digamos, dores, tristezas que eu tenho, porque eu tento dar feedback para todo mundo que manda uma candidatura para qualquer coisa que a gente está fazendo, e eu não consigo, porque senão a minha vida ia ser basicamente dar feedback para as pessoas, tá? Fica já o pedido de desculpas do Eduardo. Já fico pedindo desculpas, eu recebo um monte de coisa no LinkedIn, a gente abre candidatura, tem o Lisbon Challenge, a gente tem em média 230. É isso que eu queria falar um bocadinho, porque já estamos a avançar bastante. Porquê é que tu foste aterrar na BTI? Tu aterraste e foste para a BTI ou tu aterraste mesmo logo diretamente na BTI? Não, então, isso é uma história muito curiosa. Eu espero que isso não vai me dar problema com o CEF. Eu vim para Portugal como turista. Eu, na verdade, eu estava namorando Portugal, eu tinha 2 anos. Mas já tens? Já. Ok, então já não há nada a fazer. Podes falar. Ok, podes continuar. Eu estava namorando Portugal, já tinha 2 anos. Na verdade, a primeira decisão que eu tomei foi que eu não queria mais morar no Brasil. E eu comecei a ver onde é que eu queria morar. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, quando eu era criança, com a minha família. Então era Estados Unidos, Portugal. Começou a pintar porque na startup que eu investi, por acaso a gente começou a ter um monte de usuário português, sem nunca ter feito marketing aqui. Então eu falei, cara, o que está acontecendo em Portugal? Vi que o ecossistema estava crescendo para burro, já não queria ficar no Brasil. Comecei a olhar, minha esposa é advogada. Isso acabou pesando muito porque nos Estados Unidos o diploma de advogada dela, de direito, vale nada. Ela ia ter que fazer um mestrado. 2 estados americanos aceitariam que ela fizesse só um mestrado para poder fazer um exame Um é o da Alasca. Por acaso é Nova York e, se eu não me engano, é de fato o Alasca. Todos os outros estados ela ia ter que fazer faculdade de Direito eu do disse zero. Eu disse ao Calhas, por ser o sítio mais frio. E Portugal ela podia vir e ser advogada. Você tem um acordo entre as ordens. Então assim, ok, para minha esposa é muito mais fácil Portugal. A gente adorou Portugal. O ecossistema está crescendo. Eu pensei, ok, aqui está um lugar onde eu acho que eu posso efetivamente contribuir. A gente começou a namorar, eu vim em 2016, vim em 2017, passei 1 mês e meio. Passei aqui o Web Summit, vim nos 2 Web Summits, 2016 e 2017. Você quer a versão longa ou a versão encurtada da história? Então, versão. Eu passei metade de outubro e novembro
aqui. E eu tô com a minha esposa há 15 anos, mas a gente casou só no final de 2017. Tá? A gente tava com um casamento marcado... És muito indeciso. Não é indeciso. Eu gosto de ter dados e... Ok. Precisaste de pra 15 anos tomar para a ter decisão, dados, sim. para tomar a decisão que querias casar. Ótimo. Startups cuidem-se. Ela veio, passou novembro aqui comigo, a gente volta pro Brasil no dia 2 de dezembro, a gente estava marcado para casar no civil no dia 9 de dezembro. E o tempo todo a gente discutindo, vamos para Portugal, não vamos para Portugal, na dúvida, eu tinha uma entrevista de emprego com uma startup no dia 24 de janeiro aqui, então eu já ia ter que voltar. Mas eu ainda não estava naquela 100% decidido, porque eu não sabia se ela estava decidida. E aí minha esposa me liga no dia 5 de dezembro e fala, olha, eu acabei de comprar a minha passagem de ida para Portugal, eu acho que seria de bom tom você comprar a sua, dado que a gente vai casar no dia 9. Né? Ela tomou essa decisão. Então a gente casou, eu vim para cá, e aí a gente veio como turista. Sim, eu vi Quer dizer, tu levaste 15 anos para tomar a decisão de casar, mas mesmo assim foste obrigado por ela. Pois. Espero que não leves 15 anos para tomar uma decisão de investir numa startup. Não. O pessoal está lixado. Então eu vim para cá como turista, eu vi a questão de imigração, falei, isso aí a gente é mais fácil resolver lá do que tentar resolver do Brasil. Tem uma frase que eu gosto muito que é mais fácil você conseguir o perdão do que a permissão. Então tem certas coisas que na dúvida, cara, vai lá e faz. E depois você vê no que dá. Esse foi um caso. Vamos como turista, a gente se vira lá para tirar título de residência. E aí eu cheguei, comecei a procurar emprego, fui fazer entrevista em algumas startups, etc. As startups em geral estavam muito novas ainda, elas crescem muito rápido, então elas ainda estavam muito novas. Tinha basicamente vaga júnior, então eu já trabalhava com isso há muito tempo. Calhou de abrir uma vaga na Betaí. Então, assim, quem olha de fora e olha para trás, para e pensa, pô, você veio como turista e em 1 mês e meio você estava trabalhando na Betaí. Isso foi super rápido. Cara, eu me lembro o que foi o sofrimento de cada dia que passava e eu estava como turista e tinha que resolver isso. Não, então calhou de ter uma vaga na Betaí, eu já conhecia o Pedro Falcão das outras vezes que eu tinha vindo, já tinha ido conversar com o Thiago Pinto, que estava na Betaí ainda. Fui me candidatei à vaga e acabei sendo contratado. Eu, na verdade, fui contratado para tocar o Lisbon Challenge, que era o único programa de aceleração que a Betaí tinha. Né? A Betaí basicamente trabalha com programas de aceleração, programas de Open Innovation, que é onde a gente trabalha com grandes empresas para encontrar startups do mundo inteiro que tenham soluções para desafios específicos e que possam desenvolver pilotos junto dessas grandes empresas para resolver esses desafios. E a gente faz 15 programas por ano, em média disso. Né? A gente hoje tem o maior programa de energia do mundo, que é o Free Electrons, que tem 10 das maiores empresas de energia do mundo. A gente que toca esse programa já tem 3 anos, se eu não me engano. Tem uma série de outros programas, tem o programa de turismo, o Lisbon Tourism Summit, tem o The Journey, que é focado em turismo, que é um programa de Open Innovation, tem o SOL, que é o Smart Open Lisboa, que é um programa de Smart Cities, que a gente toca com a Câmara, que, se eu não me engano, tem o turismo também como um dos patrocinadores. Tem o Protecting, tem uma série de outros programas. E a Betaí também trabalha muito a questão de Business Innovation. Então, na verdade, o cliente não está procurando startups, mas ele quer desenvolver uma inovação dentro da empresa. Ou ele quer melhorar um processo ou alguma coisa, então contrata a gente para ajudar ele a desenvolver o produto, em alguma parte do desenvolvimento do produto, ou de melhoria do processo. Né? Então, quando eu entrei na Betaí, a gente tinha basicamente como aceleração só o Lisbon Challenge. Passados 7 meses, eu fui promovido de diretor do Lisbon Challenge para Head of Acceleration, então para ser o líder da área de aceleração, que não tinha líder na época. Então, foi até uma aposta que o Pedro Rocha Vieira fez. Eu, na verdade, me candidatei para a vaga de Head of Acceleration. O Pedro me ofereceu como Lisbon Challenge Director e eu coloquei para ele, não, legal, se eu fosse você, eu também faria isso. Até para ver se a pessoa que eu estou contratando como diretora tem capacidade para ser Head of Acceleration. Né? Então, em outubro, eu passo a Head of Acceleration e aí a gente começa todo um trabalho de reestruturação dos programas de aceleração que a Betaí tem.
Então a gente conseguiu, a gente reestruturou, a gente tinha o Lisbon Challenge, que era para empresas pre-seed, então elas tinham que ter um produto já, não necessariamente tinham que ter clientes e faturamento. Tá? A gente fez, desde que eu tô lá, a gente fez 3 patches, a gente deu uma pausa esse ano para repensar o modelo. A gente, que era um programa de aceleração efetivo, né? Então a gente voltou, reestruturou e voltou com o Beta Start, que é um programa de pré-aceleração. Então a pessoa não precisa ter um produto efetivo, mas ela tem que ter uma ideia razoavelmente bem estruturada. Hoje a gente... Pode mudar no dia seguinte. Que pode mudar no dia seguinte. Ok. Hoje a gente volta a fazer programas de ideação com o Beta Shift, que foi uma coisa que a Beta I fazia muito tempo atrás. A gente parou. Eu fui durante 2 anos 100% contra a gente fazer ideação, porque em termos de negócio não faz sentido. There's no money to be made em ideação. Mas a gente acabou sentindo uma necessidade muito grande de ter startups melhor preparadas para os programas de Beta Start e Lisbon Challenge que a gente faz. E quando eu digo melhor preparadas, não é uma crítica direta a ninguém específico. Eu tenho uma impressão muito grande de que boa parte dos programas de aceleração, especialmente ideação, pré-aceleração, é muito canvas. É muito teatro, é muito modelinho, framework e é pouca ação. Vamos lá fazer. Vamos lá fazer com a instrumentação correta para, de fato, angariar métricas e transformar em dados o que a gente está fazendo para orientar uma decisão. Tá? Então, a gente volta com o Beta Start e volta com o Beta Shift. O que estás a dizer é que tens muitas startups que baseiam toda a sua apresentação na crença, não é? E não na verificação do mercado se efetivamente aquela ideia tem alguma razão de ser, não é? Pois então a gente hoje volta a fazer ideação, mas a gente volta com uma pegada muito mais acompanhada de um train the trainers. Então hoje a gente está conversando com algumas incubadoras e câmaras municipais aqui em Portugal e em Angola também, onde a ideia é a gente fazer inicialmente, mas passar a metodologia para eles. Então eles passariam ao longo do tempo a fazer isso e a gente para de se preocupar de novo com isso e volta a trabalhar com empresas um pouco mais maduras. Tá? Então hoje, cara, eu vou te falar, meu último mês, eu fiz 2 demo days do programa da ANI, Born from Knowledge, que é um programa de transferência tecnológica da universidade para o mercado. Então a gente teve 2 demo days de 2 edições desse programa. A gente teve a terceira fase da incubadora que a gente está fazendo junto da primeira turma da incubadora de fintech que a gente está fazendo com o Banco Nacional de Angola. Eles fizeram isso tudo por Zoom? Tudo por Zoom. A gente selecionou e fez o bootcamp, selecionou 20 startups para o bootcamp de seleção da segunda turma da incubadora de fintech em Angola. Fez o bootcamp de 3 dias. Essa semana a gente fez a primeira fase da segunda turma, então até ontem eu estava dando workshop e mentoria. Hoje a minha tarde toda é mentoria com startups, inclusive com as que não foram selecionadas. A gente fez workshops no programa do Aveiro 5G, que a Câmara Municipal está fazendo, que é o Aveiro 5G e Urban Challenges. Cara, eu acho que foi só isso. Não, e a gente lançou a sandbox regulatória junto do Banco Nacional de Angola, que a gente tem que terminar de escrever o regulamento para efetivamente abrir candidaturas agora em agosto. Espetáculo. Muito bem. Busy, Beta I. Aí você se pergunta, por que você acorda às 5h30 da manhã, começa a trabalhar às 6h30, e só para às 9h? É por causa do fuso horário, do fuso com horário. Angola. Exatamente. Olha, Eduardo, muito interessante o que vocês estão a fazer e as coisas que partilhaste. Estamos no fim, isto passa rápido o tempo. Nós temos que ir agora à frigideira. Okay? Temos aqui uma frigideira com uma perguntinha para ti. Pedi que escolhas um ingredientezinho. Lês a pergunta. Se aplicasses o evento Fuck Up Nights no teu percurso pessoal, quais seriam os fracassos que celebrarias? Por acaso, a gente fez, e no final de 2018, a gente fez um Fuck Up Nights aqui. Não é por acaso. A pergunta não é por acaso. A pergunta não é por acaso, é bem direcionada.
Olha, eu vou te falar, por exemplo, a startup que eu investi valeu 10 vezes mais do que o MBA que eu fiz. A startup que eu investi como investidor anjo e toquei como CEO durante 2 anos, deu tanta coisa errada. E assim, a gente tinha 20 mil usuários ativos, a gente tinha 7% do mercado, gastando praticamente nada, com 100 mensagens por dia, os usuários pedindo para migrarem para o modelo pago, para assinatura paga. Deu tanta coisa errada. Foi assim, foi uma miséria. Eu me lembro de eu acordando 4h30 da manhã com crise de ansiedade e eu não sou uma pessoa ansiosa. Então, por exemplo, uma das lições que eu tirei, que eu não levava isso tão a sério, eu não invisto em startups que não têm um contrato de vesting entre os sócios, né? Ou seja, você tem participação na empresa, mas você tem que completar um tempo mínimo de empresa para de fato ter essa participação. Se você quiser sair no meio, você deixa a sua participação na mesa, na empresa, e vai tocar a sua vida. Simplesmente não encosto. Isso é condição sine qua non para ter um deal, é contrato de vesting. Eu não invisto em empresas que têm um monte de sócios. Tá? Essa startup tinha 11 sócios. A dor de cabeça para conseguir assinar qualquer alteração no contrato social. Tem gente que me odeia até hoje pelas coisas que eu cheguei a fazer para conseguir que pessoas assinassem o contrato social. E eu sou uma pessoa muito chata. Do ponto de você tá no seu emprego, eu quero que você assine, você não responde meu e-mail, etc e tal, não tem problema. Eu vou te ligar de 10 em 10 segundos. Literalmente. Eu vou ligar pro seu trabalho de 10 em 10 segundos. Até você atender e assinar. Não era mais fácil ir lá? Não, porque a pessoa não me recebia. Ela não descia. Isso aí eu já achava que era um pouco demais. Mas literalmente, eu trabalhando, simplesmente apertando o redial até você efetivamente decidir me atender. Tá? Então, situação que eu nunca mais quero passar na minha vida. Tá? Eu diria que essas são as principais lições que eu aprendi. Tem uma lição que eu carrego muito comigo, que foi na época que eu ainda trabalhava na FINEP. E eu estava discutindo... Eu tive uma época... Eu adorava minha chefe me adorava. Mas teve uma época que a gente meio que se estranhou. E começou a brigar. Porque eu queria fazer algumas alterações no que a gente estava fazendo. E ela estava... E eu não conseguia. E eu demorei um pouco a entender que eu não conseguia porque ela achava que... Ela tinha certeza que ela não ia ter o buy-in do chefe dela. Ela não ia conseguir aprovar isso na diretoria da empresa, no board. E aí foi que eu aprendi uma frase muito boa do Confúcio, que não existe lugar para pressa na política. E política é basicamente a relação entre pessoas. Né? Então, com o mais complicado o que você está querendo fazer, não tem lugar para pressa. As coisas têm que ir no seu tempo. Você pode arrumar maneiras de tentar acelerar isso um pouco, mas a pressa, de fato, não vai te ajudar em nada. Uhum. Tá? Excelente. Cara, eu posso passar mais meia hora. Pode ficar aqui meia hora a falar de erros. Isso é importante, né? Falar do fracasso, e é por isso mesmo que vocês fazem o Fuck Up Night, que acho que é um evento espetacular. Bom, olha, temos que ficar por aqui. Muito obrigado por teres vindo, Eduardo. Foi espetacular. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Nós voltamos para a semana, pessoal. Obrigado por estarem desse lado. Da semana estamos cá com mais um convidado e bons negócios para vocês. Obrigado.